Olá, pessoal. Vamos que vamos. Vamos dar continuidade aqui ao nosso conhecimento, nossa conversa, nossa discussão, o deslinde, o desfazer, o desvendar da prova da ordem para que você garanta suas questões para ir para a próxima fase. Simbora. Gente, qual é o nosso próximo tópico? Recursos. Aí, quando eu estou em sala de aula que eu falo recursos, a cara dos alunos já é a cara de desânimo já. Ah, eu não aprendi na faculdade, vou aprender aqui. E se eu disser que dá? E se eu disser para você que dá para aprender recursos aqui, do jeito que a prova quer? Vamos lá? Então vem para cá comigo, tá certo? Primeiro, recurso não é para quem quer. Eu tenho que olhar primeiro a decisão. Decisão interlocutória é irrecorrível de imediato, ok? Irrecorrível de imediato. O que é que cabe então da decisão interlocutória? Mandado de segurança. Lembra das exceções de incompetência? Perfeito. Exceção, decisão de incompetência, incompetência territorial, né, que vai discutir a localidade do processo, o juiz manda o processo para outro TRT, cabe recurso ordinário imediatamente. Show? É a exceção que nós temos. Bom, entendendo que eu vou entrar com recursos, o que é que a prova cobra de mim? Os 3 pressupostos. Cabimento, tempestividade e preparo. A prova vai colocar uma questão que pergunte se cabe o recurso. Aí essa questão, se cabe o recurso, normalmente a resposta é recurso de revista no procedimento sumaríssimo. Lembra que eu falei para vocês que a prova cobra? E ela cobra mesmo. Então, sempre que você estiver analisando uma questão, anote ou circule ou sublinhe ou bote um asterisco, bote um símbolozinho para você contar quantas decisões houveram. Se só teve uma decisão, é um recurso. Se só teve 2 decisões, é outro recurso. Pelo princípio da concentração, só cabe um recurso para cada decisão. Então fica fácil. Se você souber qual é a decisão, qual é o processo, qual é o procedimento, você sabe qual é o recurso, você mata rápido. Ok? Vou falar já já sobre isso. A gente está falando sobre pressuposto, dentro dos pressupostos, cabimento. Agora, tempestividade. Qual o prazo do recurso? 8 dias. Qual o prazo do recurso? 8 dias. Qual o prazo do recurso? Aí eu pergunto para você, qual o prazo do recurso ordinário? O aluno para e fica, 8 dias. Recurso de revista, 8 dias. Agravo de petição, agravo de instrumento, contrarrazão de recurso ordinário, contrarrazão de recurso de revista, contrarrazão de recurso adesivo de recurso ordinário. Todos os prazos são 8 dias, menos o embargos de declaração, que o prazo é 5. Ok? Qual o prazo dos embargos? Falou 5, né? Eu ouvi. Não, é não. É 8. Qualquer recurso 8, os embargos é um recurso. 8 dias. Embargos de declaração, 5 dias. Tem que vir completo, tá? Se resumir, é outro recurso. Combinado? Preparo. E aí, quando se fala de preparo, eu tenho que saber. Preparo são custas e depósito recursal. Ok? Tá aqui na tela pra gente. Deixa eu mostrar para vocês esse grande detalhe. Eu adoro essa frase que está aqui. Deixa eu voltar o meu slide, que ele está com essa mania de ficar passando. Minha caneta, ok. Show de bola. Custas. Quando falar em custas, 2% do valor da causa. Quando falar de depósito recursal, nós temos 2 limites. Por isso que eu coloco essa frase aqui. Olho no peixe, olho no gato. Eu tenho que olhar para os 2 limites o tempo todo, tá? O que são esses 2 limites? O teto que o TRT determina de pagamento, ou seja, ninguém paga tudo no recurso. Você tem um valor máximo de pagamento. Digamos que hoje o valor máximo seja 15 mil reais, ok? Eu vou colocar aqui só para que você entenda as minhas frases, tá? 15 mil reais. Qual é o outro limite? É olho no peixe, olho no gato. Qual é o outro limite? O valor da condenação. Ninguém paga mais do que o valor que foi condenado. Eu condenei o caboclo a pagar 10 mil reais. Quanto é que ele paga para recorrer? 10 mil.
Porque ninguém paga mais do que a condenação. Eu condenei o caboclo a pagar 20 mil reais. Quanto é que ele vai pagar? 15 mil. Por quê? Porque ele para no teto. Ninguém paga mais do que o teto. Então você sempre vai olhar o que for mais baixo. Ou o teto do TRT, ou o valor da condenação. O que for mais baixo é o que a pessoa vai pagar. Isso é o depósito recursal. Professor, tem algum detalhe sobre isso? Tem. Primeiro, todo empregador, em regra, todo empregador paga o depósito recursal. Empregador paga 100% o depósito recursal. Professor, tem 50% de desconto? Tem. Quem é que tem isso? Quando eu falar em empregador doméstico, quando eu falar em MEI, quando falar em ME, quando falar em EPP e quando falar em empresa sem finalidade lucrativa. Todas elas pagam metade do depósito recursal que deveria. Se a condenação foi 10, ele paga quanto? 5. E quem é que tem 100% de desconto? Ora, beneficiário da justiça gratuita, não esquece dele quando se falar também em petição inicial, tá? Beneficiário da justiça gratuita, a fazenda pública não paga. Por quê? Porque a fazenda pública só paga por precatório. Eu preciso que acabe todas as instâncias do processo para que a fazenda pública pague, ok? Além disso, massa falida, empresa em recuperação judicial e empresa de filantropia, ok? Essas têm 100% de desconto. Gente, está tudo na CLT, artigo 899, dentro do material, que é o mapa mental, tem todos os artigos, não se preocupe em decorar, não. Bota na cabeça uma lógica. Qual é a lógica? Simples Nacional. Simples Nacional é empregador doméstico, MEI, ME e EPP. Para eles, 50% de desconto. Para aquelas outras possibilidades, 100% de desconto. Se você lembrar de uma, as outras ficam mais fáceis. Professor, eu vi uma prova uma vez, uma questão, que ele disse que o cara não queria gastar dinheiro. Como é que faz isso? Gente, fiança bancária, seguro calção, é um documento feito no banco que vai apresentar para a justiça dizendo, te preocupa não, excelência. Eu, banco, estou garantindo o dinheiro dele. Se ele tiver que pagar e ele não tiver, eu pago. O recurso ele serve, o depósito recursal serve para garantir o juízo. Se tem um banco milionário garantindo, vai, segue, não tem problema, ok? Esse é um detalhe, tá? Então, fica de olho, olha o mapa de revisão para não perder os detalhes, ok? Mas lembra das dicas, tá? Professor, aí vamos. Quais são os tipos de recurso que nós temos? Primeiro, eu tenho que me perguntar, você lembra quais são os tipos de processo? Conhecimento e execução, né? Show de bola. Lembra quais são os tipos de procedimento? Sumário, sumaríssimo, ordinário. A prova sempre mistura os dois assuntos, tá? Então, os recursos que nós temos aqui é embargo de declaração, recurso ordinário, recurso de revista, agravo de petição, agravo de instrumento. Eu vou botar mais um aqui, que nem é um recurso propriamente dito, mas eventualmente a gente tem que falar sobre ele, que é o recurso adesivo. O recurso adesivo ele não está em canto nenhum, mas ele pode ser aplicado no processo do trabalho, tá? Professor, embargo de declaração é aquela história que você já aprendeu na sua escola, né, na sua faculdade. Omissão, obscuridade, contradição. Lembrando que aqui no processo do trabalho tem uma possibilidade a mais. Pré-questionar matéria. Se você quiser que o processo suba até o STF, a matéria tem que ser discutida no processo antes de chegar no STF. Uma das formas é o embargo de declaração. Você pré-questiona a matéria, mesmo que o juiz não concorde contigo, não tem problema, o processo vai conseguir subir para o STF. Ok? Professor, recurso ordinário. Sempre entenda processo de conhecimento.
Se o processo é de conhecimento, é recurso ordinário. Agora, o recurso ordinário é da primeira decisão. Ok? Show de bola? Recurso de revista. Qualquer processo é da segunda decisão. Então, se o processo é conhecimento, se o processo é execução, pouco importa. É recurso de revista. Tá? Petição. Aí, olha, um aluno meu falou isso para mim, por agora, eu achei um barato. Aí eu vou falar aqui para vocês, olha que massa. Eu vou pegar a palavra execução, e vou botar aqui, ó, petição, tá vendo? Execução é agravo de petição, tá vendo? E o agravo de instrumento, professor, cabe quando? Quando o juiz negar seguimento. Ô, Jesus, lá vai o meu negócio mudar de novo. Quando o juiz negar segmento. Aí olha que legal. Instrumento, segmento. Reparou? Se negar segmento, instrumento. Se for execução, petição. E aí você ajuda a você se colocar no canto, tá? Um ponto muito importante. O agravo de instrumento, ele tem preparo. O preparo do agravo de instrumento é um depósito recursal de valor de 50% do que já foi pago antes. Lembra olho do peixe, olho do gato? Beleza. Eu condeno a empresa a pagar, vamos botar aqui. Condeno a empresa a pagar 20 mil reais. 20 não. 30 mil reais. Lembra que o teto do TRT aqui pra gente hoje é 15 mil, né? Beleza. Aí a empresa vai apresentar recurso ordinário. Para apresentar recurso ordinário, ela pagou quanto? 15 mil. Aí o juiz denegou segmento. Ele negou segmento. Ele não deixou o processo seguir. Eu vou apresentar segmento, instrumento. Apresento agravo de instrumento. E vou ter que recorrer com quanto? Metade de 15. Eu vou ter que recorrer com 7.500. Professor, tá certo? Ora, 15 mil mais 7.500 dá quando? Dá quanto? 22.500. É menor do que 30? É. Então tá certo. Se o valor do processo ultrapassar, não pode. Exemplo, mesmo caso, tá? A condenação foi de 20 mil reais, ok? 20 mil reais. O cara paga 15 mil para o RO, o RR, ou o agravo de instrumento, ele deveria pagar quanto? 7.500. Mas para 20 falta só 5, então ele paga só o que falta para o valor da condenação. Show de bola? Ah, minha cara tá aparecendo. Pera aí. Deixa eu tirar aqui. Pronto. 20 mil. Paguei 15. Precisava pagar mais 50%, 7.500. Mas ultrapassaria os 20. Então eu fico até os 20. 15 mais 5, 20. Já paguei o valor da condenação. Não preciso pagar mais nada. Entende aqui o detalhe? Ficou claro para vocês? Show, gente. Ó, recurso não é muito complexo. Não é. A prova, quando cobra, muitas vezes ela bota lá a palavra execução no enunciado, faz um enunciado gigantesco para que você responda agravo de petição. Como é que eu vou saber se é agravo de petição se eu não ler, professor? É execução? É agravo de petição ou recurso de revista? Não cabe outro. É processo de conhecimento? É recurso ordinário ou recurso de revista? Entende? Então fica fácil da gente conseguir fazer o negócio. Beleza? Pessoal, aguardo vocês no nosso próximo tópico, hein? Bora, meus queridos, vamos nessa. Nosso último tópico é execução. E eu sei que vários de vocês, durante a graduação, sequer ouviram falar de execução trabalhista. Eu sei. Por isso eu montei um material para vocês que coloca bem explicadinho todos os detalhes desse tópico. Seja a execução ou seja uma matéria bônus, que é a desconsideração da personalidade jurídica. Ok? Mas vamos lá, vamos trabalhar os nossos tópicos aqui para a gente finalizar o nosso assunto. Ok? Então, gente, é o seguinte, o que é que eu preciso saber? Tá? Quando eu falo de execução, eu estou preocupado, e a prova ela se preocupa com isso, tá?
de saber se você sabe quais são os títulos executivos. Aí ela mistura a execução com competência. Sacou a parada? Ela bota aqui, ó. Ela vai perguntar para você, por exemplo, pode fazer uma execução sobre um TAC? Aí você vai dizer pode. Pode fazer execução sobre o cheque? Não. Cheque é dívida civil, é processo civil. Ok? Então, lembra dos títulos para você não dar tiro cego aqui. A execução, seja cumprimento de sentença, seja execução propriamente dita, ela sempre corre do mesmo jeito, uma ou outra, tá? O que muda é o título, é o comecinho dela. E o comecinho dela é a liquidação e homologação dos cálculos. Quando eu falo de liquidação, tem um detalhe muito importante que a prova vira e mexe, ela pergunta pra gente. Ela diz o seguinte: o contador do fórum fez o cálculo, tá? Ele foi lá e pá, apresentou a conta. Quando ele apresenta a conta, o que é que o juiz tem que fazer? Aí ele bota na alternativa assim, ó. Como o contador do cálculo é perito e ele faz parte da justiça, ele tem fé pública, então o cálculo deve ser homologado pelo juiz. Faz sentido, não faz? Mas está errado. O juiz, depois da conta elaborada, ele tem que abrir prazo, tá? E esse prazo aqui, vê bem, é um prazo que o juiz deve abrir. O juiz deve abrir prazo para que as partes se manifestem sobre a conta. O prazo para impugnar. Esse prazo de impugnação é um prazo de 8 dias, ok? Vai ser um prazo comum, ok? 8 dias para as duas partes, correndo comum. Então não é um prazo para um, depois o prazo para outro. Princípio da celeridade, prazo comum, mas o juiz tem que abrir esse prazo, ok? Depois disso, é homologado o valor, determinado o que a gente chama de mandado de penhora. O que é o mandado de penhora, professor? Estou vendo aí no slide, mas nunca ouvi falar nisso não. É a citação do processo de execução. Todo processo não começa com a citação? Pois é, na execução o nome dela é mandado de penhora, ok? E aí, lógico, o mandado de penhora é um documento super simpático que vai chegar na casa do trabalhador, do empresário, dizendo: olha, amigo, você está sendo executado, você tem um prazo de 48 horas para pagar o valor. Aí você abre, olha, o valor 62 milhões de reais. Ah, besteira, vou pegar o troco do pão. Professor, 48 horas? É, 48 horas. Ah, ele não vai pagar não, né, professor? Ele é beneficiário da justiça gratuita. Gente, PP, pobre paga. Ok? Na execução, pobre paga. Não ache que só porque o cara não tem com que pagar, ele deixa de ser devedor, não. Existe o provérbio: se eu não tenho com que pagar, eu não devo. Mas isso é provérbio civil, não tem nada a ver com direito, tá? Nos nossos brocardos, não é assim. Se você não tem com que pagar, os seus bens pagam por você, ok? Então, pobre paga. Não esquece disso. Professor, beleza, mandado de penhora. Aí o cara pode fazer o quê? Gente, nós só temos aqui algumas situações. Vou botar assim. Ó. Primeira situação, a pessoa foi citada, ela vai lá e paga. Se ela pagou, acontece o quê? Ó, bem simples. Morreu o processo. Acabou. Professor, e se ela não pagar? Ela pode depositar. Se ela depositar, ela pode se defender, ok? Professor, se ela não tiver dinheiro para depositar, ela pode apresentar bem, ela pode apresentar um carro, uma casa, uma moto, mas na hora que ela apresenta o bem, ela ainda não pode se defender. Eu preciso que o juiz realize a penhora. Só depois da penhora é que nasce o prazo de defesa, tá? Vê que é diferente? Eu apresento bem, ainda não começou a correr o prazo. Mas se eu depositar em juízo, o prazo começa a correr imediatamente. Show de bola? Qual é a outra situação? Ele pode apresentar um seguro calção ou uma fiança bancária. Lembra que eu falei para o depósito? Pois é, funciona para o depósito judicial ou funciona para o depósito recursal, funciona para o depósito judicial.
A pessoa não tem dinheiro para pagar, mas tem crédito na praça. Ela vai lá no banco e manda o banco pagar. Depois ela paga para o banco. Aí ela que se vira para pagar para o banco, mas o trabalhador já recebeu o dinheiro dele. Ok? Professor, e se por acaso a empresa não fizer nada disso, se a empresa ficar em silêncio? Ora, se a empresa ficar em silêncio, tem algumas situações aqui. Primeiro, o oficial de justiça vai realizar penhora de todos os bens que puder, só que tudo que esteja livre e desimpedido. Pode ser que existam bens da empresa, pode ser que não existam. Se não existir, aí o autor vai ser chamado para se manifestar. E se o autor não falar nada em até 2 anos, acontece o quê? Se o autor ficar silente por 2 anos, só que assim, é silente por 2 anos após o juiz notificar para que o autor fale ou se manifeste nos autos. Vê, às vezes você tem processo que o processo fica 4 anos andando sozinho lá nas varas. Você não precisa fazer nada. Mas não é problema. Por quê? Porque ninguém me chamou para falar nada. Agora, quando o juiz notifica e você não faz, 2 anos. Se em 2 anos não fizer nada, prescrição intercorrente. Ok? Professor, além disso, se o autor não for chamado, a justiça está lá andando, o que acontece? O devedor não falou nada, desapareceu. Não falou nada. O que é que se faz? Penhora de bens, penhora de contas bancárias, tá? Após 45 dias, sem ele falar nada ou pagar nada, ele vai ser cadastrado no BNDT, Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, ok? Então eu tenho que ter esse cuidado, tá? Vamos para cá. Quando a gente se manifesta, quando a gente coloca, quando a gente trabalha, eu preciso perceber o seguinte, depositou, eu tenho 5 dias. Apresentou bem, eu espero a penhora. Depois da penhora, 5 dias. Apresentou seguro, calção ou fiança? 5 dias. 5 dias para quê? O prazo de defesa. Qual é o nome da nossa defesa na execução? Embargos à execução. Embargos à execução não é recurso, é defesa. E se é defesa da sentença dos embargos à execução, cabe para, lembra, execução, vou anotar aqui, execução é petição. Muito bem, meus amigos. Então, da sentença que julga os embargos à execução, cabe agravo de petição. Perfeito? Beleza até aqui? A prova ela não envereda muito mais do que isso. Ela já perguntou sobre arrematação, já perguntou sobre embargo de terceiros, já. Ela não tem enveredado muito além disso. Porém, ela tem trazido isso aqui, Eu coloquei um módulo, um mapa mental específico sobre desconsideração. Por quê? A desconsideração é um mini processo. Por ser um mini processo, ela funciona igual ao CPC. Citação, prazo de 15 dias para defesa, audiência, instrução, julgamento. Só que quando faz o julgamento é o julgamento na execução trabalhista. Qual recurso? Agravo de petição. Se eu tiver com a desconsideração na execução da decisão, agravo de petição. E se a desconsideração acontecer no processo de conhecimento da decisão, recurso ordinário. Perfeito? Cuidado com a ideia do mini procedimento, tá? Porque a prova vai colocar lá o prazo de defesa de 20 minutos na audiência. E não é. É 15 dias após a citação. 15 dias úteis igual a todo o prazo de contestação do processo civil. Por quê, professor? Porque eu respeito o processo civil aqui. Eu tenho que respeitar. A CLT manda. Ela diz assim, pode ser aplicado o procedimento do artigo 133 ao 135 do CPC. Então ela manda aplicar lá. Se aplica lá,
eu aplico os prazos do CPC. Só não aplico na execução, porque a execução vai ser de outra forma. Como é que funciona a execução, professor? Como é que funciona a execução e os recursos? Aí funciona igual a CLT. Execução e recurso igual a CLT. Mas a desconsideração da personalidade jurídica, eu aplico o CPC. Beleza até aqui? Meus amigos, a prova de processo do trabalho, ela muitas vezes é bem simples. A primeira questão, muitas vezes, é a própria execução. Tá? Ela vem lá, execução, recurso, procedimento com execução e recurso, procedimento ou processo de conhecimento, dissídio individual, que pode ser só o dissídio individual, pode ser dissídio individual e recurso. Tá? E ela vai perguntar de competência, que pode ser competência e execução, competência e decisões. Então, ela tem a mania de, às vezes, numa mesma prova, perguntar 3 assuntos por questão. Não ache que isso é ruim, não. Isso é ótimo. Por quê, professor? Porque quanto mais informação ela te der, mais resposta ela está te dando. Ora, eu só posso aplicar determinados passos se eu souber exatamente o que está acontecendo. Se ela não me diz o valor, como é que eu vou saber qual é o procedimento? Não tenho como saber. Então, quando ela te diz o valor, você já está trabalhando na resposta. Gente, não esquece. O processo do trabalho é fácil. Não é complexo, não é difícil. Pelo menos não para a prova da ordem. Na vida real é, mas na prova da ordem não. O que é que eu preciso? Eu preciso ler o que está escrito. Show de bola? Pois, meus amigos, é isso aqui. Ficamos por aqui. Um cheiro, um abraço em todo mundo. Fique com Deus. Bons estudos, ótimos resultados. Como eu falei no outro vídeo, vou falar agora também, hein? Depois, eu quero as mensagens lá no Instagram dizendo, professor, passei, professor. Segunda fase agora. Beleza? Vamos que vamos. Fica com Deus. E até a próxima, gente.